Do tarja preta à tarja verde. Uma história da nossa cabeça. Maconha é medicina, possibilidade de conexão espiritual, e seu uso adulto é de pleno direito humano e social. Trabalhar por seu amplo acesso é um dever civil e social. Maconha é uma planta com potenciais terapêuticos em nossos sistemas físico, psíquico, emocional e espiritual. Nosso corpo possui um sistema endocannabinoide sensível à sua ação, agindo na modulação hormonal, analgesia, temperatura corporal, comportamento sexual, sono, apetite, ritmo cardíaco, pressão arterial, humor, funções cognitivas, sensação de relaxamento e bem-estar, modulação de respostas imunológicas, dentre outras funções e sistemas. Diga não ao preconceito e desinformação, e sim à informação, pesquisa e ciência. Cultivada por povos diversos ao longo de milhares de anos até hoje, sua proibição na década de 70 teve como principais motivações a subjugação das culturas afrodescendente e mexicana dentro dos Estados Unidos da América, interesses econômicos escusos das indústrias têxtil e bélica, dentro dos cenários da Guerra do Vietnã e da Guerra Fria e seus desdobramentos em relação ao movimento da contracultura, onde jovens se negavam a ir para a guerra e pediam pela cultura da paz. Data de 1830 no Brasil a primeira lei contra o pito de panga, maconha, atacando abertamente os escravos e sua cultura. Sua proibição não foi respaldada e continua sem respaldo da ciência. Não houve nenhum estudo isento e lícito dizendo: ela faz mal. Seu potencial ofensivo é menor do que o do cigarro e muitas vezes menor que o do álcool, sendo improvável morte por overdose de seu uso fumado. Essa é a razão entre a dose efetiva e a overdose. O álcool é 100 vezes mais tóxico e perigoso que a maconha. A proibição dessa planta envolve, provavelmente, o maior caso de fake news da história. Desonra a ancestralidade humana no planeta Terra. Toda a ciência e conhecimento ancestrais foram banidos junto com a guerra às drogas. A regulamentação é necessária para amparar seus usos terapêutico, espiritual e adulto, da forma correta e melhor para todos. Como funciona a maconha e por que tantos usos e potenciais? Ela participa da remodelagem de circuitos neurais, o que envolve neuroproteção, neurogênese, coordenação motora, dissolução de traumas e memórias aversivas, desincronização neural, quebra de frequência, formação de novas memórias, mudança de foco do problema e redução do medo. Seus princípios e efeitos envolvem opostos complementares: estimulante, calmante, estado de fluxo, letargia. Estimulações bilaterais da percepção e sistemas. Seus efeitos podem tanto aumentar quanto diminuir o sono, ansiedade, concentração, memória, apetite, produtividade, força, alegria, tristeza, motivação, fluxo de pensamentos. O sistema endocannabinoide é como um instrumento delicado de fino ajuste. O acerto na dosagem é fundamental. Devido à sua grande diversidade de composições e concentrações distintas, é mais adequado falarmos de maconhas ao invés de maconha. São como os cachorros, foram engenheirados pelo ser humano ao longo de milhares de anos, de diversas raças, tipos, características.
sendo cada um adequado para algumas funções e inadequado para outras. A forma de consumo também varia. Seu óleo, por exemplo, tem maior potencial medicinal que o fumo. Apresenta precisão, janela terapêutica ampliada, redução de efeitos adversos. Maconha medicinal pode melhorar diversos sintomas com um único medicamento. Possibilita redução de dosagem no decorrer do tempo em muitos casos. Substâncias expansivas têm efeito de longa duração, baixa ou nenhuma resistência orgânica. Doses menores e substâncias menos potentes possibilitam efeitos mais profundos na continuidade de seu uso assertivo. Tudo o que é real é enteógeno, tendo Deus dentro de si. Nas relações uns com os outros, podemos confirmar e vivenciar isso de formas incríveis. É um direito natural, lícito, moral, ético e espiritual de todos, de todas, a exploração de si mesmo, de si mesma, da consciência, da verdade e realidade por meio também das relações com as plantas, animais e elementos da natureza. Os psicodélicos e psicoativos presentes no mundo não são nem necessários e nem o suficiente para a realização plena. Mesmo assim, são uma bênção para quem deles precisa e a eles pode ter acesso e se dar o presente de uma experiência corretamente configurada. Estão para o processo psicoemocional, espiritual e energético, assim como os telescópios estão para a astronomia e os microscópios para a biologia. Seus efeitos, capazes de trazer a mente e o inconsciente à tona, resultam de 3 elementos: sua composição, uma ótica químico-farmacológica, o setup e um componente chamado você. Setup ou configuração tem a ver com onde, quando, como, com quem, por quê. Por quê, o propósito, é uma chave com a qual se entra na experiência. Ficar doido, por exemplo, pode ser uma das escolhas mais desastrosas. Um setup ruim, por si só, garante uma experiência de ruim a péssima. A pior coisa ligada à maconha é sua proibição, um fato sem sentido, um engano que mata e destrói. O Brasil precisa da ciência e da medicina psicodélicas. Rio de Janeiro e São Paulo possuem índices de transtornos do humor como depressão, ansiedade, pânico e o famigerado estresse pós-traumático, iguais e até mesmo maiores que cidades em estado de guerra ou sob ação terrorista. Ciência, filosofia, arte e espiritualidade estão em pé de igualdade na relação da experiência humana em busca pelo encontro da pergunta e da resposta única, final. Maconha é ciência, filosofia, arte, espiritualidade, amor, beleza, cultura de paz, harmonia, tolerância, autoinvestigação, expansão da consciência, nova percepção, possibilidades e visão de mundo, criatividade. Bem usada é respeito, ansiolítico, relaxante, estimulante, conexão, concentração, clareza, amizade, empatia, harmonia, professora, grande amiga. Satisfação, saciedade, bem-estar, qualidade de vida, plenitude, riqueza, abundância, economia, paz, harmonia, liberdade, realidade, porta de saída de onda errada, cura. A ciência psicodélica é uma nova fronteira científica, o marco onde a experiência subjetiva do experienciador deve ser considerada. Ao fazermos ciência, todos juntos, considerem seu coração ouvir a voz, experiência e compartilhamento de centenas de milhares de seres humanos que ainda fazem da flor o seu mais forte refrão. Os psicodélicos farão parte da psiquiatria do futuro. Maconha,
Indicações terapêuticas: epilepsia, ansiedade, estresse, autismo infantil, câncer, dor crônica, depressão, Alzheimer, esquizofrenia, distonia, esclerose, desordens gastrointestinais, fibromialgia, AIDS, redução dos níveis de açúcar no sangue, glaucoma, encefalopatia, paralisia cerebral. THC. Indicações terapêuticas: asma, insônia, fadiga, hipertensão, síndrome de Tourette, Parkinson, redução dos vômitos e náuseas, redução de efeitos colaterais de quimioterapia, inibição dos espasmos musculares, orexígeno, anorexia, caquexia, membro fantasma, lesão vertebral, artrite, artrose, inflamação, síndrome de Crohn, depressão, espasticidade, apneia do sono. CBD. Indicações terapêuticas: distrofia muscular, transtorno bipolar, hipertensão, esclerose múltipla, antioxidante, tranquilizante para psicose, estimulação do crescimento ósseo, inibição do crescimento tumoral e células cancerígenas, inibição ou desaceleração do crescimento de bactérias, psoríase, artrite reumatoide, convulsão, cólicas, neuroproteção. Estão nas estatísticas centenas de milhares de casos já bem-sucedidos de melhora da qualidade de vida de crianças, doentes graves, com dor ou em final de vida e de suas famílias. De bônus, dela ainda se produz tecido, cosméticos, higiene pessoal, papel, bioconstrução, bioplástico e biocombustível. Por fazer parte de muitas culturas, tem muitos nomes: cannabis ou cannabis, marihuana, ganja, Santa Maria, hemp, churu e muitos outros. Maconha cura? Mesmo que ela faça parte do processo, quem cura é você mesmo, você mesma, a si próprio, a si própria. Casos de atenção e risco precisam de supervisão, condução, prescrição e acompanhamento externo adequado, especializado ou profissional, de acordo com cada quadro. Histórico pessoal ou familiar de surto ou relevância psiquiátrica, mulheres grávidas, crianças e adolescentes, doenças e casos agudos ou graves em geral necessitam de acompanhamento adequado. Não há o que temer. Há demanda e espaço para todos. As farmácias vivas do SUS, autocultivo, associativismo, empreendedorismo, inclusive indústrias éticas e socialmente compromissadas. Já tem maconha medicinal no Brasil, por enquanto, só para a classe social A, e favorecendo interesse econômico isolado e/ou amparada, movendo-se processos legais. Uma única atitude técnica do Ministério da Saúde corrigindo o equívoco de enquadramento da maconha dentro de uma lista de classificação é suficiente para sua descriminalização. Simples assim. Livre e amplo acesso já. Política de drogas é pura estrutura de poder. Abra o olho e a mente. É ilícito ao Estado tratar seres humanos adultos como se crianças fossem, lhes ditando costumes e comportamento, impondo ou embaraçando sua expressão e investigação mental, consciencial, filosófica, espiritual, religiosa, orientação sexual, direito à saúde, com quais animais e plantas se relacionar ou não, e demais envolvimentos de sua manifestação e cultura livres de prejuízos ou danos a si ou terceiros. Maconha do tráfico tem péssima qualidade e inadequada concentração de THC para uso medicinal na maior parte dos casos e não precisa mais existir. O mau uso da maconha desfavorece a você mesmo, você mesma, a tudo e todes. Se, ao usá-la, você sente-se chapado, noiado, isolada, perdida, confuso, letárgica, improdutivo ou qualquer coisa ruim, saiba que você pode melhorar e até mesmo corrigir a sua experiência. O mundo precisa e cabe ao Brasil fazer sua parte para quem precisa poder ter mãos adequadas lhe sendo estendidas.
A assistência correta, quando necessária, cabe a profissionais de saúde física, psíquica, emocional e espiritual. A função policial deve ser liberada desse contexto para exercer sua contribuição social da melhor forma para todos. Quer saber mais? Além de pesquisar, ajude a fazermos ciência juntos. Informe-se, participe, compartilhe. Profissional de saúde, pesquise nos sites científicos de sua preferência. Pesquise e estude etnobotânica, direitos humanos, harmonia social. Material de referência: aulas do 6º curso sobre cannabis medicinal da Unifesp, disponível no canal do YouTube MovieRecan. Baixe os e-books gratuitos no portal FQC do Telegram. Aspectos sociais da cura, alfabetização e harmonização emocional, magia e medicina dos 4 elementos, brincadeiras que curam, muito mais. Veja nossos conteúdos sobre vivência mística. Dê uma chance à amostra grátis do Paraíso, o fim da jornada, o retorno ao lar, a volta da lembrança de quem realmente somos. Só o amor é real, a única coisa que existe.